A paz do Senhor, começando mais uma videoaula aqui no meu canal das lições bíblicas adultos da CPAD. Estamos no segundo trimestre de 2024. Eu sou o pastor Ciro Zibordi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta. Já tivemos aulas maravilhosas como o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, que aliás deu início a uma série dentro dessas 13 lições. Nós tivemos 3 primeiras lições que apresentam o resumo de todo o conteúdo desse trimestre, e a partir da lição 4 nós começamos a estudar sobre como se conduzir nessa caminhada, como deve ser o nosso porte cristão em meio a tantas dificuldades que enfrentamos, as lutas, as provações. Tivemos então aí a lição 5 foi sobre os inimigos do cristão. Depois a lição 6 sobre as nossas armas espirituais. E hoje, esta série maravilhosa continua nesta lição sobre a murmuração, o perigo da murmuração. A murmuração como uma obra da carne. Mas, irmão Ciro, eu nunca vi lá na lista das obras da carne, a murmuração. Paulo disse, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, heresias, bebedices. E a lista era tão longa que Paulo disse, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Onde está a murmuração? De fato, ela não aparece. Mas veja que Paulo ali disse, e coisas semelhantes a estas. Então, quando nós observamos ali na lista, de obras da carne, em Gálatas 5, versículos 19 a 21, obras, por exemplo, como inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Ora, tudo isso, nós vamos ver na aula de hoje, tem uma relação com a murmuração. Então, nós vamos estudar a murmuração como obra da carne. Eu quero convidar vocês a uma leitura do nosso texto áureo e também da verdade prática. É sempre o nosso ponto de partida. Mas eu quero lhe pedir, por gentileza, que curta esse vídeo, compartilhe. Você que ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se no meu canal. E você que já é inscrito, você pode também tornar-se membro e ter benefícios. Um deles é receber este roteiro. Não é um simples roteiro, né? É bom que se diga isso, porque não é apenas um roteiro com tópico e subtópico. É um estudo. É uma explicação que apresenta, de fato, subsídios e num formato, não é? Em que você, se é professor, já pode dar aula com o nosso próprio roteiro. Claro que você pode imprimir, fazer alguns apontamentos que você desejar, mas, mesmo que você não faça esses apontamentos, modéstia à parte, o esboço está pronto para você ministrar a sua aula. Mas não é só ler o esboço diante da classe. É bom você estudá-lo para você poder explicar. Então, você que está assistindo esse vídeo agora e é membro do canal, saiba que o vídeo já está disponível na pasta, este texto, né, o roteiro, já está disponível na pasta de membros. Vamos lá. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E a verdade prática, que começa com a palavra aqui com a prática, né? A verdade prática diz: a prática da murmuração
ou poderíamos chamar também de o pecado da murmuração, enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Esta lição, então, se baseia em duas perícopes. As perícopes estão aqui na leitura bíblica em classe. Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7 e 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 a 11. Nós vamos aqui, de maneira bem objetiva, iniciar a nossa aula fazendo uma abordagem sobre esses dois textos. Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 7 e depois 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11. E, na verdade, 1 Coríntios 10, 10 e 11 é só uma menção que Paulo faz desse episódio aqui mencionado em Êxodo capítulo 16, a murmuração do povo de Israel. É importante observar que em Êxodo 16, 1 a 7, nós temos aí os israelitas partindo de Elim. Menciona-se que os israelitas partiram de Elim e foram para o deserto de Sim, entre Elim e Sinai, onde toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, diz a Bíblia, contra Moisés e Arão. É importante nós fazermos aqui uma contextualização, nós relembrarmos o que aconteceu com Israel desde a sua saída do Egito, por onde ele passou, até chegar neste lugar onde houve a grande murmuração ou a grande provocação, como diz até o autor de Hebreus. Após 430 anos no Egito, os israelitas foram libertos por Moisés, sob a mão forte do Senhor, é evidente, logo após o envio de 10 pragas que Deus enviou ali contra o Egito, que culminou na saída de Israel daquela terra, claro, de acordo com a vontade do Senhor. Encurralados por Faraó, o Senhor ali abriu o mar para que passassem e afogou os seus inimigos. Então Israel enfrentou alguns desafios nos desertos por onde passou, que estão lá em Êxodo, né? Tudo isso está em Êxodo. Tudo que eu falei agora em resumo, desde o capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 15, você vai ver Israel no Egito, Deus levantando Moisés como libertador, as pragas vindo sobre o Egito, Moisés, claro, juntamente com Arão, conversando com Faraó, Faraó com seu coração endurecido, não querendo liberar o povo ou libertar o povo, mas Deus ali interveio no sentido de impor a sua vontade, e o povo de Israel saiu do Egito, foi conduzido por mão forte, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou a seco, os inimigos sucumbiram, mas aí é importante observar qual foi a conduta de Israel a partir do momento em que ele saiu do Egito. Primeiro, Israel passa por um lugar chamado Sur, ou o deserto de Sur. O deserto de Sur, que era um lugar cercado de montanhas, havia ali uma cadeia, uma grande cadeia de montanhas, só que não havia naquele lugar água. Sob o comando de Moisés, os israelitas percorreram durante 3 dias aquele lugar e não encontraram água. Eles partiram então para outro lugar, chamado Mara, que recebeu esse nome justamente porque havia águas, mas as águas ali eram amargas. Foi ali que o povo murmurou. O povo começou a murmurar e começou a dizer: olha, nós queremos beber água e não tem água, e as águas são amargas. Mas o nosso Deus, de maneira misericordiosa, de maneira bondosa, de maneira graciosa, ainda ali fez com que as águas se tornassem doces. Deus ordenou que Moisés lançasse ali um pedaço de madeira, um pedaço de árvore, um galho de árvore sobre as águas de Mara, e as águas se tornaram doces, e o povo pôde beber água. Mas o povo avançou na sua peregrinação
E chegou então finalmente ao lugar que está de acordo aqui com aquilo que nós vamos falar nesta aula. O povo chegou a Elim. Os israelitas então chegaram àquele lugar que era um oásis. Elim era um oásis, porque havia ali 12 fontes de água, diz a Bíblia, e 70 palmeiras. E eles se acamparam ali junto às águas, estavam muito bem. Mesmo assim, o murmurador, ele nunca está contente e ele sempre tem algum motivo para reclamar. A murmuração principal começa quando Israel sai de Elim e parte para Sim, na verdade. Né? Elim é o lugar anterior ao lugar onde houve a grande murmuração, a grande provocação, que se menciona em Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 7. Nos versículos 1 a 3, a gente vê então como foi essa murmuração. Eles disseram que preferiam ter perecido sob o jugo de Faraó, lá no Egito, a lutar por sua própria liberdade. Veja, claro, em Elim, eles tinham tudo, e ao partirem para Sim, eles começam a reclamar que lhes faltava aquilo que eles tinham quando estavam lá no Egito. Mas veja, no Egito, eles estavam sob cativeiro, estavam debaixo ali da mão do inimigo, mas mesmo assim, eles estavam dizendo que lá era melhor. Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão, disseram os israelitas. Mas Deus respondeu. A resposta está nos versículos 4 a 7. Diante da murmuração do povo, Deus, observe, que não retribui segundo os nossos pecados, de maneira bondosa, ele prometeu o maná. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia. Claro que essa bênção era uma bênção condicional, já que o Senhor também disse, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então, Deus mandaria o maná, mas claro, de acordo com a resposta a essa bênção de Deus, o povo seria mais abençoado ou seria punido. Agora observe que ainda que todos ali fossem murmuradores, Deus, de maneira bondosa, de maneira misericordiosa, lhes deu, inclusive juntamente com o maná, a oportunidade de arrepender-se e externar a sua gratidão. Os demais versículos falam como Deus mandava o maná e também menciona a confirmação do chamado de Moisés. Então veja o versículo 5, mostra que o maná como pão dos céus caía diariamente, exceto no 7º dia, porque no 6º dia Deus mandava porção dobrada. Era necessário então que os israelitas saíssem da tenda com o vaso, com a vasilha, para colher o maná todos os dias, e no 6º dia a porção era dobrada, porque no 7º dia o maná não caía. Veja que você que é pregador tem aí uma excelente ilustração. Imagine você pregando e dizendo, meu irmão, Deus mandava o maná lá no deserto, mas para receber o maná eram necessárias 2 condições. Primeiro, tinha que sair da tenda. Segundo, tinha que ter o vaso, tinha que ter a vasilha para colher o maná. Meu irmão, Deus quer te abençoar, mas você está na tenda. Saia da tenda da incredulidade, saia da tenda do formalismo, mas saia com o vaso, saia com o coração aberto da presença de Deus, porque o maná está caindo do céu. Deus está mandando a sua palavra nesta noite. Receba aí, meu irmão, a palavra do Senhor. Veja que é uma boa ilustração. Deus confirma o chamado de Moisés e Arão, nos versículos 6 e 7. Então a murmuração do povo contra esses 2 servos do Senhor
foi dirigido, na verdade, ao próprio Deus, porque Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito. Por isso, Moisés e Arão disseram: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Em outras palavras, Moisés e Arão estavam dizendo: olha, vocês pensam que vocês estão murmurando contra nós? Não. Quem nos tirou do Egito foi o Senhor. Quem nos preservou até agora vivos foi o Senhor. Quem nos deu água para beber em Mara, cujas águas eram amargas, quem nos deu água também em outros lugares foi o Senhor. Quem nos deu de comer até agora foi o Senhor. Quem preservou a nossa roupa, o nosso calçado até agora, quem nos salvou de ser devorados por feras e por salteadores e por inimigos, foi o Senhor. Então, se vocês estão murmurando contra nós, fiquem sabendo que, na verdade, vocês estão falando contra o próprio Deus. Bom, e 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11, que é a outra perícope dessa lição, menciona o quê? Menciona esse episódio. Paulo faz uma aplicação para a nossa caminhada. O povo de Israel ali pecou contra Deus murmurando durante a sua jornada pelo deserto. E Paulo comparou aquela jornada com a nossa jornada hoje rumo ao céu. Então, tendo em mente a postura reprovável do povo de Israel de murmurar contra Deus e a consequência desse pecado, Paulo afirma o quê? Não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Paulo foi até generoso, alguns deles, né? Porque, na verdade, foi um grande grupo, a grande maioria, e pereceram pelo destruidor. Ele salienta que o ocorrido no deserto é um aviso para todos os salvos, porque tudo isso, disse Paulo, lhes sobreveio como figuras, como exemplo, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós vamos retomar esse versículo posteriormente. Mas aqui o primeiro tópico, você tem, no primeiro tópico, a murmuração na Bíblia, uma abordagem geral sobre a murmuração. O primeiro ponto tem uma definição. O que é murmurar? O que é murmurar? Do verbo no hebraico e também no grego, liim no hebraico e gongidzo. Gongidzo implica resmungar, queixar-se, denota, na verdade, criticar ou reclamar a boca pequena, em tom baixo, como você vê lá em João, no capítulo 7, versículo 32. Nesse sentido, a murmuração, o substantivo murmuração, que no hebraico é higaion, e tem outros sentidos, claro, de acordo com o contexto, mas também refere-se à murmuração, e no Novo Testamento você tem o termo gongismos, gongismos, é no grego, e então, à luz desses termos originais, a murmuração tem como característica principal o negativismo. Veja o povo de Israel, um povo negativista. Então tem como marca o negativismo, mas não é qualquer negativismo, é o negativismo incrédulo. A pessoa é negativista e, além disso, é incrédula. A pessoa murmuradora, o murmurador crônico, ele é incrédulo, ele é negativista. Isso é exemplificado pela conduta dos 10 espias. Quando nós lemos lá Números 13 e 14, esses dois capítulos, nós vemos que Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra prometida, para espiar a terra que Deus lhes prometera, para ver como era aquela terra. E 12 voltaram dizendo: oh, meu Deus, não dá não, ali é difícil, aquela terra tem gigantes, eles vão nos engolir vivos, eles vão acabar conosco, estamos perdidos. E o povo ficou desanimado. Mas dois daqueles espias eram Josué e Calebe, a minoria. Mas quando eles voltaram e ouvindo até aquela exposição negativa da maioria,
Eles disseram, não, esses gigantes, de fato, existem gigantes lá, mas eles vão trabalhar para nós, porque Deus está conosco. Em outras palavras, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá, mais são os que estão conosco. Eles vão trabalhar para nós, eles vão ser o nosso pão. Então veja a diferença entre o crente murmurador, negativista, incrédulo, e o crente que confia no Senhor, sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, murmurar, mesmo quando o objeto da queixa não seja o próprio Senhor, é proferir palavras contra ele, não é? Como nós já temos mencionado. Agora, quando o povo murmurou contra Moisés, conforme Êxodo 15, 24 e também 17, versículo 3, o Senhor foi quem respondeu. E qual foi a resposta do Senhor? Agora, lendo Números capítulo 14, versículo 27, especialmente, aqui no caso dos 12 espias, e mais especificamente quanto aos 10 que inflamaram o povo e levaram o povo, na verdade, a murmurar mais ainda contra Deus, dizendo que Deus os tirara do Egito para, na verdade, levá-los para uma terra pior ainda, cheia de gigantes e tal, e aquela murmuração. Mas o que Deus falou? Até quando sofrerei esta má congregação? Que murmura contra mim? Olha como a murmuração em si é um pecado, mas vamos ver daqui a pouco que a murmuração também ela é pecado, sobretudo porque é praticada por crentes que são beneficiados pelo Senhor e também porque muitas vezes ela está associada a outros pecados. Claro que a murmuração em si ela é pecaminosa, mas a murmuração contumaz é muito pior. A murmuração que se repete, não é um caso específico, um caso isolado, às vezes nós não estamos num dia bom. Claro que o crente, ele nunca deve murmurar. O crente que se preza, ele pode sofrer o que for, ele mantém-se na presença de Deus, ele pode achar que ele é o próprio culpado, ele pode até procurar outras respostas, mas jamais ele vai pensar que é Deus que fez aquilo. Nós vemos agora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, alguns irmãos imprudentes ou que não foram corretamente instruídos estão ali falando mal daquele povo, dizendo que é Deus que está pesando a mão. Veja que abordagem deselegante, desrespeitosa, infeliz num momento como este. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu até fiz um post recentemente no meu Instagram, dizendo exatamente isso, né? Que se o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é juízo de Deus, o que Deus não vai fazer então com outros lugares? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e tantas cidades onde Satanás está agindo à vontade. Não, irmãos, Deus é soberano. E eu disse naquele post que não é tempo de apontar o dedo, é tempo de nós estendermos a mão para ajudar aquelas pessoas. Então, cuidado com essa postura murmuradora, essa conduta murmuradora. Então, murmurar é você resmungar, é você reclamar de tudo, sem razão, porque Deus está abençoando, mas a pessoa, devido à sua incredulidade, devido ao seu negativismo, não consegue enxergar as coisas boas da vida. Algo que eu tenho dito com frequência. Muitas pessoas sofrem pelo que não têm e se esquecem daquilo que já receberam do Senhor. Então, não sofra pelo que você não tem. Alegre-se pelo que você já tem. E sabe de uma coisa? Você já tem algo que vale mais do que qualquer outra coisa. Maior do que qualquer bem material, que é a certeza da vida eterna. A certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida e de que se você morrer agora, o seu corpo, que é pó, vai tornar ao pó, mas a tua alma e o teu espírito estarão para sempre com Jesus no paraíso. Muito bem. O segundo ponto, veja, o comportamento dos murmuradores. Há pessoas que murmuram caluniando ou difamando. E há, infelizmente, quem murmure dizendo grandes verdades, entre aspas. A pessoa se acha cheia de razão e começa a falar de um, falar de outro. Bom, qualquer tipo de murmuração se conecta, ao fim e ao cabo, com as obras da carne.
e acaba por figurar entre elas, porque Paulo falou, e coisas semelhantes a essas. Então não vá pensar que, em razão de a palavra murmuração não aparecer na lista das obras da carne, que ela não está lá. Paulo falou, coisas semelhantes a estas. Então a murmuração, no meio do povo de Deus, é um pecado em si mesmo, mas quase sempre se relaciona com incredulidade, ingratidão, desrespeito à liderança ou, no mínimo, impaciência. A impaciência também leva à murmuração. É isso que você vê em textos que o autor da lição cita até aí para nós estudarmos. Você tendo tempo, leia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13, Hebreus 13, 7 e 17. Leia também todo o capítulo 16 de Êxodo, que você vai ver isso. A murmuração sempre é um erro. Mas, irmão Ciro, e aquela murmuração lá de Atos 6, versículos 1 a 7, em que os helenistas, os cristãos helenistas, aqueles que foram convertidos, os prosélitos, eles estavam murmurando contra os hebreus, porque as suas viúvas não estavam recebendo o que era justo ali, não estavam recebendo a ajuda da igreja, e não era uma crítica justa, não era uma reclamação honesta. Pois é, mesmo nesses casos, dependendo da forma como a crítica é feita, dependendo da maneira como ocorre a solicitação, você tem o pecado da murmuração. Porque note, nessa passagem de Atos 6, 1 a 7, nós temos um exemplo de murmuração motivado por uma causa justa. Agora, ainda que estivessem aqueles irmãos helenistas, que nós outro dia até estudamos em pormenores aquelas passagens, quando falamos de Estevão, numa lição recente, veja, ainda que estivessem falando a verdade, a forma como os helenistas criticavam seus irmãos hebreus estava errada, ameaçando a unidade da igreja. Por isso que Lucas, inclusive, se refere a essa reclamação como uma gongismos. Gongismos é uma palavra usada para murmuração e sempre no sentido negativo. Veja quando Paulo, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz o quê? Fazei tudo sem murmuração, sem gongismos, sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora veja o que Pedro também falou, abra sua Bíblia aí, esse versículo também é citado no corpo da lição, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Olha o que Pedro falou, utilizando também a mesma palavra gongismos. Olha aqui, ó. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. O termo murmuração aí também é gongismos. Então, nós precisamos estar atentos para que não tenhamos um comportamento de murmuradores. O ponto 3, o crente murmurador. Veja, o assunto vai do geral para o específico. Mencionam-se os murmuradores e agora o crente murmurador, que pode até ter uma causa justa, repito, porém a sua forma de reivindicar algo, quando põe em risco a unidade da igreja, se torna uma murmuração. A murmuração não é qualquer tipo de reclamação. Se você souber reclamar, se você souber como se conduzir, procurar o pastor, procurar o obreiro, a obreira responsável por determinado departamento e falar com tato, com jeito, sem expor aquele irmão, aquela irmã, sem verberar contra a liderança da igreja, como fizeram os israelitas contra Moisés e Arão, veja, é válido. Agora, a murmuração é quando você, na verdade, tem algo negativo movendo você, uma amargura, uma inveja, uma insatisfação, uma impaciência que seja, isso já é um tipo de murmuração.
Então o crente murmurador, ele pode até ter uma causa justa, porém a sua forma de reivindicar algo ou criticar condutas é danosa. Ele não age como alguém que deseja ver o bem da obra do Senhor. Há algum pecado, muitas vezes oculto, que o move. No caso dos fariseus, por exemplo, escribas e os principais sacerdotes, qual era o combustível deles ao murmurar contra Jesus? A inveja. Lucas 15, versículo 2, Marcos 15, versículo 10, Mateus 27, 18, mostra que eles eram invejosos e por isso eles murmuravam. Agora, o que o Novo Testamento nos ensina de maneira geral sobre a murmuração? Antes de Paulo se referir, por exemplo, às obras da carne, que nós já mencionamos, ele orienta: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então você observa por aí que o murmurador, já que a murmuração é uma obra da carne, é um crente carnal, é um crente que dá lugar na carne. O crente murmurador, geralmente, não tem uma vida de devoção, mas Paulo falou que é para andar em espírito, ou seja, é para ter uma vida de devoção. A única maneira de não ceder à tentação de murmurar contra alguém, pecando contra Deus, é viver cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito, diz a Bíblia. Encher-se do Espírito, nesse caso aí de Efésios 5,18, é ser dominado pelo Espírito. É dar lugar ao Espírito para que ele produza em nós o seu fruto que se manifesta por meio de elementos. O fruto do Espírito em nós é o Espírito agindo em nós para que nós tenhamos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, justiça, verdade. E a lista é muito grande, não são apenas aqueles 9 elementos de Gálatas 5:22. Em Efésios 5 você tem mais. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9, você tem mais. Em Colossenses 3. Veja, é o Espírito Santo agindo na vida do crente para que ele tenha essas virtudes mencionadas e muitas outras. Agora, se o murmurador não se arrepender do seu pecado, seu afastamento gradativo do Espírito Santo conduzirá a uma vida de amargura, uma vida amargurada, pela qual dará lugar ao maligno, contrapondo-se à vontade do Senhor. Na caminhada espiritual, não há meio termo. Ou estamos de costa para o mundo e de frente para Deus, ou o contrário, em trevas, diz a Bíblia. Jesus também falou: se as trevas que há em ti, né, se a luz que há em ti, né, Jesus falou que os olhos são a luz do nosso corpo. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque nós temos que ser luz, nossos olhos têm que ser luz, nós temos que estar de frente para Deus. A Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Chegai-vos a Deus, diz a Bíblia, e ele chegará a vós. Quando você dá um passo para Deus, ele dá 2 para você. Quando você dá 2 passos para Deus, ele corre na sua direção. E cada vez você fica mais distante do mundo. Você está de frente para Deus e ele costa para o mundo. Agora, se você estiver de frente para o mundo, você estará de costas para Deus. Não há meio termo, não tem como você ficar olhando para um e para outro ao mesmo tempo. Então, vigiemos. Agora, a murmuração é algo tão terrível porque, como nós já dissemos aqui, ela muitas vezes é apenas a exteriorização de um mal muito maior que está dentro da pessoa. Eu comparo até a murmuração a doenças de pele, como a sarna e a empigem. Isso aí, irmãos, essas 2 doenças de pele, elas são muitas vezes aí uma ilustração para o mal que aflige o murmurador crônico. Veja, a sarna é uma dermatose contagiosa. A pessoa pode pegar sarna pelo contato com vestes, com roupa de cama, etc. É sem dúvida a figura do mal que aflige o murmurador, o queixoso, o reclamador crônico, que é mencionado lá em Judas, versículo 16. Agora, a empigem é ainda pior. É a erupção da pele em círculos concêntricos e elevados. É altamente transmissível. Os agentes causadores, tanto da sarna como da empigem,
se alojam em colônias subcutâneas embaixo da pele. Às vezes, dá a impressão de que o mal desapareceu para logo depois reaparecer em outros lugares. Olha o que Paulo falou, veja, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, veja o que importante, o que Paulo menciona em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Note, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Ou seja, há pessoas que são murmuradoras, são murmuradores crônicos, são detratores, são pessoas que estão sempre falando mal dos outros, nunca estão contentes com nada, porque há algo escondido, algo que não foi tratado devidamente, a pessoa não quis pedir perdão e ocultou o seu erro e permaneceu no erro, e aí se tornou uma pessoa murmuradora crônica, se tornou um murmurador crônico, que Deus os guarde. Mas veja, no segundo tópico, a murmuração é apresentada como impedimento da primeira geração à terra prometida. Aqui, uma referência para ampliar o estudo sobre a murmuração ao povo de Israel. Então, o primeiro tópico, você tem instrução geral sobre a murmuração. Nesse segundo tópico, veja que o primeiro ponto, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. É o que o povo de Israel fez, e nós já mencionamos no início dessa videoaula. O Senhor se responsabiliza por aquele que chamou para exercer um ministério de liderança. Por isso, murmurar contra um líder escolhido, um representante do próprio Deus, é pecar contra ele. Isso está claro. Quando você lê Êxodo, você percebe isso. Êxodo capítulo 7, Êxodo capítulo 16, que nós temos mencionado. A conduta correta dos salvos abarca ações como reconhecer os líderes chamados pelo Senhor, tratá-los com muito respeito e obedecer-lhes. Isso não implica ignorar seus erros ou encobri-los, já que estes também devem cumprir o seu papel, velar pelas nossas almas, diz Hebreus capítulo 3, versículo 17, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, é muito importante nós observarmos que a murmuração contra líderes escolhidos por Deus não é um bom caminho e a pessoa não vai ter sucesso se continuar agindo assim. Claro, não estamos dizendo que a pessoa deve ser condescendente com o erro. Não. Se a pessoa souber que algo está errado, claro, ela deve procurar o seu irmão, deve orientá-lo, o próprio líder, se for o caso, você pode conversar com ele, mas a murmuração, no sentido de prejudicar a unidade da igreja, isso, quando se faz, inclusive, contra o líder, é preciso saber que você está fazendo isso contra o próprio Deus. Olha o segundo ponto, a murmuração contra Deus. Aqui, a murmuração diretamente contra Deus. Se bem que já observamos que murmurar contra o líder, contra o representante escolhido por Deus, é murmurar contra o próprio Deus. É o que aconteceu no caso de Moisés e Arão. Agora, a despeito da murmuração de Israel no deserto, o Senhor respondeu de modo gracioso e misericordioso, já mencionamos. Então o Senhor disse a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, ou seja, Deus prometeu o maná. Mesmo em meio às murmurações do seu povo, ele mandou carne também. Você vê isso no capítulo 16, especialmente os versículos 12 a 36 de Êxodo, capítulo 16. Tudo isso ensejava oportunidades de arrependimento para Israel, como já mencionamos, que infelizmente ignorou o fato de que o Deus gracioso e misericordioso também é justo e não pactua com quem pratica a iniquidade. Porque murmurar, veja, a murmuração é um pecado praticado por crente. Então, sendo um crente que já provou de várias bênçãos da parte de Deus, um crente que se coloca contra Deus, murmurando contra ele, claro que isso não é pecado por ignorância, não, é um pecado de iniquidade. A pessoa peca conscientemente. Então,
Então, se a murmuração contra líderes ungidos pelo Espírito é considerada um pecado contra o Senhor, o que dizer da murmuração contra ele mesmo? Não há erro maior que voltar-se contra o Deus de graça e misericórdia, o único que pode tanto nos dar o que não merecemos, como também não nos dar o que merecemos. Aí você vê a diferença entre graça e misericórdia. Graça é quando Deus dá o que eu não mereço. Misericórdia é quando Deus não dá o que eu mereço. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem um jogo de palavras aí. Na graça, Deus está dando o que você não merece. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, eu não merecia nada quanto à salvação. Mas Deus, por sua graça, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, a misericórdia é quando eu merecendo ser punido, Deus, por sua misericórdia, ele não me pune nesse sentido. Não derrama juízos sobre a minha vida, mesmo sendo merecedor. É o que diz em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aí o terceiro ponto responde uma pergunta. Qual é? Por que é perigoso murmurar? Como temos visto, a murmuração é cometida por crentes, não é? Insistir nesse pecado é iniquidade, pecado consciente, impiedade, pois implica voltar-se contra o Deus de graça, o Deus de misericórdia e também o Deus de paz. Porque esse versículo aí, Jó, capítulo 9, versículo 4, se menciona aí o seguinte: como terá paz, né, aquele que murmura contra Deus? Porque ele está murmurando também contra o Deus de paz. Paulo, eu falei aqui de graça e misericórdia, mas Paulo em 1 Timóteo 1 e 2, 2 Timóteo 1 e 2 também, e Tito capítulo 1, versículo 4, ele inicia as suas cartas com a saudação: graça, misericórdia e paz. Veja, graça, misericórdia e paz, porque o nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, mas também é um Deus que nos dá a paz. Então, aprendamos, portanto, com os erros dos israelitas que pereceram no deserto por causa da sua murmuração. É o que diz 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11, que nós lemos no início desta lição. Então, você que tem o roteiro aí, ó, tem vários versículos, você que é membro do meu canal e tem o roteiro, você pode ver que eu estou deixando de ler vários versículos para ganhar tempo, mas você, claro, tendo tempo para estudar esse roteiro, você terá um melhor proveito desta lição. E o terceiro e último tópico, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então você percebeu que o estudo é um estudo aí que você vai passando do geral para o específico, é um estudo gradual, primeiro uma definição geral de murmuração, depois o segundo tópico, Israel como exemplo negativo que nós não devemos observar, e agora vem esse último tópico, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Ou seja, é o tópico conclusivo que mostra o seguinte: se você continuar murmurando, você pode até perder a oportunidade de entrar na Canaã celestial. Isso é muito sério, irmãos. Há muitos que acreditam que a murmuração não é um pecado tão grande. Não, coitado daquele irmão, aquela irmã, e ela tem a língua grande, ela fala demais. Cuidado, isso pode levar você a fracassar. Não devemos murmurar. Eu lembro até agora de um caso que eu ouvi certa vez de um irmão que era um crente fiel e não murmurava de jeito nenhum. E às vezes as pessoas tentavam incitá-lo a falar algo contra o pastor, a falar algo contra alguém, mas ele não, nunca ele falava mal de alguém. E aí uma pessoa falou: eu sei como eu vou pegar esse irmão. E esperou aquele irmão chegar, e quando ele chegou à igreja, ao templo, aquela pessoa se dirigiu ao irmão e ele disse: meu irmão, eu sei que o irmão não reclama de ninguém, mas o irmão está contente com tudo, está sempre dando graça. Ele disse: é verdade, mas me responda uma coisa, o que o irmão acha do diabo? O que o irmão pensa sobre o diabo? Certamente a pessoa pensou: bom, não tem como ele falar bem do diabo, porque aquele irmão falava bem de todo mundo, porque aquele irmão tinha um princípio: se for para falar de alguém, fale bem,
Nunca fale mal de ninguém. Aí o irmão ali recebeu aquela pergunta, o que o irmão acha do diabo? E veja a sabedoria que Deus deu àquele irmão. Ele olhou para aquela pessoa que queria incitar aquele irmão a falar mal, e lhe disse, quem, o diabo? É, o diabo. Trabalhador, né? Sujeito trabalhador, não é? Veja, o camarada não criticou nem o diabo. Claro que eu estou aqui exagerando um pouco na minha ilustração, para você ver que nem do diabo ele falou mal. Até porque também, se você for levar a sério, teologicamente falando, não é nossa missão ficar falando contra o diabo mesmo. O próprio arcanjo Miguel não proferiu contra ele palavra, mas apenas lhe disse, o Senhor te repreenda. Você viu que tem gente hoje em dia que só fala do diabo? Vai cantar, eu vou cantar agora para o diabo ouvir. Eu vou cantar para o diabo escutar. Diabo, ouça esta palavra que eu estou te dizendo. Eu pensei que você pregava para os pecadores ouvir a mensagem. Eu pensei que você cantava para louvar a Deus. Mas tem gente preocupada com o diabo. Não, meu irmão, faça a obra do Senhor e o diabo já está derrotado. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois bem, o primeiro ponto aqui desse terceiro e último tópico, o fim dos israelitas murmuradores. Que fim triste. O livro de Números descreve com detalhes o triste fim deles que persistiram, ou seja, daqueles que persistiram em sua murmuração contra Deus no deserto. Mas antes de julgá-los, Deus avisou. Números 14, versículo 29. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurassem. Então quer dizer que isso era um decreto, era uma promessa irrevogável, então não tinha jeito? Não, isso era um aviso. Deus é misericordioso. O que houve lá em Nínive? Jonas não pregou que a cidade seria destruída? Quando você lê Jonas capítulo 1, versículos 4 a 10, Jonas inclusive ficou frustrado, porque ele pregou que a cidade seria destruída, mas Deus não destruiu. Por quê? Porque houve arrependimento. Se os murmuradores israelitas tivessem se arrependido, eles não teriam perecido no deserto, mas eles, infelizmente, não se arrependeram. O povo de Israel, instigado pelo murmurador mor, Coré, junto com seus comparsas, né? Coré, Datã, Abirão, entre outros. Veja, o povo instigado por Coré, esse murmurador mor, endureceu seu coração, preferindo murmurar contra os representantes do Senhor, Moisés e Arão, e ante o fato de a murmuração ter impedido aquela geração de entrar na terra prometida, lembremos do aviso, do aviso que está em Hebreus 3, porque o autor de Hebreus, além de Paulo, né, em 1 Coríntios 10, o autor de Hebreus também faz menção àquele episódio, que ele chama da grande provocação, a grande provocação contra Deus, aquela murmuração, eles tentaram o Senhor. Então, ali o autor de Hebreus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Deus avisou que iria destruir, mas o povo podia ter se humilhado. E o ponto 2, o destino dos murmuradores. Além da advertência do autor de Hebreus, como eu falei, temos também o aviso do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11. Ele se refere àqueles que foram prostrados no deserto, depois de haverem recebido inúmeras bênçãos da parte do Senhor. O termo destruidor aqui usado por Paulo é uma possível referência ao anjo destruidor, que aparece lá em Êxodo 12, versículo 23, que teria sido aí o agente do juízo de Deus contra os israelitas murmuradores. O mencionado texto paulino também ensina que os salvos precisam estar vigilantes, prontos para o arrebatamento da igreja, exatamente. Há muitas passagens que falam sobre a vinda do Senhor que nós nem observamos, né? Muita coisa na Bíblia é escatológica. Essa passagem aqui não deixa de ser, porque Paulo aqui faz a seguinte menção, que a presente advertência por meio de figuras ou típicos, no grego, né, típicos, que é um exemplo, é para quem já são chegados os fins dos séculos, ou seja, é para nós que estamos vivendo esses últimos dias, nós temos que estar prontos, então, para o arrebatamento da igreja, temos de vigiar. Os males da murmuração é o terceiro e último ponto, o maior mal
causado pela murmuração, claro, e outros pecados a ela associados, caso não haja arrependimento, é a própria perda da salvação. O autor de Hebreus fala disso. O que ele diz lá em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, dentro desse contexto da provocação que eu mencionei? Você tem o versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Mas os versículos 12 e 13, o autor de Hebreus disse: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, nós temos que ter cuidado. Cada um de nós, por descuido, pode vir a entristecer o Espírito Santo. Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas quando não nos exortamos uns aos outros, como disse o autor de Hebreus, durante o tempo que se chama hoje, porque é agora que nós temos que fazer isso, e resistimos aos apelos do Paráclito, nós acabamos nos tornando inimigos do próprio Espírito Santo. Como diz lá Isaías capítulo 63, versículo 10. Irmãos, não queiramos ter o Espírito Santo como nosso inimigo. Ter o diabo como inimigo é difícil, mas Deus está ao seu lado, Deus está conosco para nos proteger. Agora, e quando nós nos tornamos inimigos de Deus, inimigos do Espírito Santo? Nós estamos nos tornando inimigos do único que pode nos ajudar, porque ele é o nosso ajudador, como o próprio autor de Hebreus disse. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Muito bem, então caminhando aqui para a conclusão, além de a murmuração levar o crente a apostatar da fé, faz dele um promotor de desânimo coletivo, contendas, mentiras, calúnias, rebeliões e divisões. Não é por acaso que o apóstolo Paulo ensina: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, porque uma coisa é ser irmão, outra coisa é dizer-se irmão. Então não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for maldizente. Com o tal, nem ainda comais. Maldizente é um sinônimo de murmurador. Que Deus nos guarde, irmãos, da murmuração. Concluindo então mais uma lição, e eu quero convidar você a, neste momento, ler comigo a conclusão. Eu gosto sempre de ler a conclusão, porque os autores das lições bíblicas têm sido muito felizes aqui nessa conclusão, que é uma síntese de tudo que nós temos estudado. Nessa lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração, porque Romanos 15, versículo 4, diz exatamente isso. Tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, Paulo foi claro dizer que aquilo é figura, é um exemplo, típicos, um exemplo para nós, ou seja, eles murmuraram e pereceram no deserto, os israelitas, e nós não podemos seguir o mesmo caminho. Às vezes nós podemos aprender com nossos próprios erros, mas o ideal não é isso. Tem pessoas que erraram antes de nós, não é? Que é o caso dos israelitas, e nós podemos aprender com os erros deles. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Amém? Aí está a conclusão, então, de mais uma lição. Que lição maravilhosa, hein? Sobre a nossa jornada, a nossa caminhada. Que Deus abençoe a CPAD, que Deus abençoe o pastor Osiel Gomes, o autor desse comentário, e nós vamos avançando. Eu lhe peço mais uma vez, então, que curta esse vídeo, por gentileza, não saia sem deixar o seu like,
E também inscreva-se no meu canal, você que não é inscrito, e seja membro. Muitos irmãos já têm se tornado membros e, vez por outra, eu tenho mostrado aqui o nome deles para que eles também se sintam valorizados. Mas muito mais que isso, eles têm recebido também o roteiro, o estudo que nós preparamos com dedicação, dentro das nossas possibilidades, mas temos nos dedicado para apresentar para cada vídeo, não somente os videoaulas as videoaulas dessas lições da Escola Dominical, mas qualquer vídeo que nós aqui apresentamos sempre tem um roteiro, um estudo, que é um esboço com muitos pormenores, que, modéstia à parte, é útil para o aprendizado. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.